Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos começar a meditar no Salmo 38. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Salmo 38, eu vou ler o título e depois eu vou ler dos versos 1 a 12. O título diz: A dor e o arrependimento do pecador. Dirige-se a Deus para obter perdão e salvação. Salmo de Davi para a lembrança, versículo 1. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça. Como carga pesada, são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas, por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e os meus propíncos afastam-se da minha chaga, e os meus parentes se põem em distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo o dia. Até aqui, até o versículo 12. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és santo e bom, Tu és justo e fiel, Tu és o nosso Deus maravilhoso, não há outro como o Senhor. Só Tu és Senhor, só Tu és o nosso Salvador, Tu és o Santo dos Santos, Tu és o Deus maravilhoso e perfeito, Tu és o Alfa e o Ômega, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso libertador. Perdoa os nossos pecados da mesma maneira que nós temos perdoado aqueles que nos fazem mal, Senhor. Perdoa os nossos pecados porque nós dependemos do Teu perdão, nós precisamos do Teu perdão. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua misericórdia, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos, caímos. Às vezes nós nos desviamos dos Teus caminhos, perdoa-nos por isso, Pai. Somos santos, o Senhor nos santifica, mas ainda temos um velho homem em nós que se inclina para as coisas da carne. Somos santos e ao mesmo tempo somos pecadores, vivemos nessa dicotomia, vivemos sempre lutando contra o pecado, Senhor. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos. Pai, eu te agradeço por mais esse dia, pela Tua graça e pelo Teu amor, te agradeço pelo Teu cuidado sobre nós. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco, eu peço, Senhor, peço que o Senhor nos abençoe hoje, que o Senhor derrame da Tua provisão sobre nós hoje, que a Tua bênção nos encontre, Senhor, porque o Senhor já tem bênçãos preparadas para as nossas vidas, que nós tenhamos encontros com as Suas bênçãos. Abençoa nós e os nossos familiares, Senhor. Livra-nos de todo mal e não nos deixe cair em tentação, Senhor. Ajuda-nos no dia de hoje, que seja um dia na Tua presença, Pai. Eu oro para que nós tenhamos um dia na Tua presença, para que nós tenhamos um dia que vai glorificar o Teu nome, um dia onde nós vamos aproveitar as oportunidades que nós temos, Senhor, para fazer a Tua vontade, Pai. Guia então os nossos passos, eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar nosso devocional diário, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, compartilhe o AB7 com outras pessoas, e se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, só rolar a página, vai ter um banner lá para você comprar o livro. Ótimo! Lemos aqui a primeira parte do Salmo 38, O Salmo 38 é dividido em duas partes, né? Essa primeira parte, Davi fala sobre a consequência do seu pecado, a consequência da sua iniquidade, né? E aqui ele fala de uma maneira muito viva sobre como o pecado dele tem afetado ele. E ele faz a descrição de uma doença, né? Às vezes o nosso pecado, uma das consequências do nosso pecado é a doença. Isso me parece que era mais comum aqui
com Davi do que é hoje, mas sim, biblicamente falando, às vezes os nossos pecados levam a doenças. Isso é claro, né? Alguns dos nossos pecados claramente nos levam a doenças. Mas aqui em Davi me parece que essa é a descrição que ele está fazendo, né? Ele peca e então ele diz ali no verso 2, né? Tá assim, porque as tuas flechas se cravaram em mim, a tua mão sobre mim desceu. Essa é a transição do verso 1, onde ele fala do pecado dele, né? Ele pede que Deus não o castigue, e daí ele faz essa transição no verso 2 para no verso 3 falar, não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, não há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Então ele fala, por conta do meu pecado, a minha carne está sofrendo, e daí ele vem fazendo um detalhamento do que seria essa doença dele. A gente não tem como ter certeza, né, se ele realmente estava doente. O detalhamento que ele faz aqui é tão vivo que nos leva a crer nisso, que por conta do pecado dele, a ira de Deus veio sobre a vida dele e como consequência do pecado dele, ele acabou adoecendo e parece que, segundo esse relato que ele faz aqui, é uma doença bem séria, né? Algo que fez com que até os amigos dele se afastassem dele. Ok, mas biblicamente falando também nós sabemos que não é todo pecado que nos leva a adoecer. Aliás, acredito que a maioria das vezes nós não ficamos doentes por causa do nosso pecado. Mas o nosso pecado tem consequências. Pode não ser uma doença física, mas o nosso pecado certamente tem consequências. Então veja, pessoal, estou falando aqui de coisas que estão na palavra. Talvez você nunca tenha tido a experiência de ter pecado e ficado doente. Eu vejo que é mais raro isso hoje, tá? Sinceramente, vejo que isso é mais raro. Mas é algo bíblico e nós devemos levar como uma verdade, mesmo que você não tenha experimentado isso. Glória a Deus que não experimentou isso, né? Mas é uma verdade bíblica que nós devemos considerar. Aqui Davi está deixando isso muito claro. Ele, por conta do pecado, ele adoece. Aparentemente aqui ele adoece, né? Então ele faz esse relato muito vívido. Ele fala assim, as minhas chagas, versículo 5, cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Quando ele fala por causa da minha loucura, por causa do meu pecado, né, ele está falando. Ele fala que as chagas na carne dele, as feridas, cheiram mal. Então ele aparentemente descrevia aqui uma doença muito terrível. Mas é isso que o pecado faz com a gente, né? Às vezes não é a nossa carne que fica doente, como é na maioria das vezes, na minha opinião, mas o nosso espírito, né, é enfraquecido, a nossa conexão com Deus. O pecado não tem que existir nas nossas vidas, né? As consequências do pecado são terríveis. Então, eu acho que o que é importante desse relato de Davi aqui, para que a gente se conecte mais facilmente com ele, o pecado gera uma consequência nas nossas vidas. Física ou não, aqui a de Davi parece ter sido física, gera uma consequência nas nossas vidas. E nós precisamos a todo custo evitar o pecado, porque olha o relato que Davi está fazendo. Davi fala assim, as feridas do meu corpo cheiram mal. Ele fala no versículo 6, eu estou encurvado, eu estou muito abatido, eu ando lamentando todos os dias. Os meus lombos estão cheios de ardor. Então ele fala, as minhas costas ardem. Não tem coisa sã nenhuma, ou seja, não tem nada que está bem na minha carne. Ele fala no verso 7. Não tem nada bom em mim, tudo tá doente, tudo dói, tudo é ruim. É isso que o pecado faz com a gente, né? De novo, na maioria das vezes parece que não fisicamente, mas o pecado nos leva para esse lugar, né? Onde a gente se sente mal, se sente abatido, onde a gente sabe que a gente desagradou a Deus, onde a gente sabe que o que a gente fez é errado e a gente parece sujo, a gente parece... Tô falando daquele pecado deliberado, né? Daquele pecado que você sabe, né? Sabe qual tipo de pecado é, como você... Eu não tô falando de uma ação específica, mas eu tô falando de... Pode ser qualquer coisa, qualquer pecado, mas você sabe do que eu tô falando, né? Aquele pecado que, sabe, te deixa pra baixo. Você sabe, eu fiz o que eu não deveria ter feito. E tantas vezes esse pecado te arrasta pra baixo, te arrasta pra ele. Porque é isso que o pecado quer, né? O pecado quer nos afastar de Deus. Sinceramente, o inimigo não está preocupado com qual é o seu pecado, contanto que você peque, contanto que você se afaste do Senhor. E Davi está descrevendo aqui isso. Essa é a consequência do pecado, galera. Então, nesse relato tão detalhado de Davi, que a gente possa se lembrar
de qual é a consequência do pecado, até porque Davi no título coloca isso, né? Salmo de Davi para lembrança. Que a gente possa se lembrar de qual é a consequência do pecado. Aqui Davi descrevendo uma consequência física, muitas vezes não é, né? Mas qual é a consequência do pecado nas nossas vidas, né, pessoal? Por que pecar? Por que escolher o pecado? Então, que seja uma lembrança pra gente de que o pecado causa consequências terríveis para nós. E que nós não precisamos viver em pecado. Nós não precisamos do pecado. Deus já nos santificou. Deus já nos separou. Deus já preparou todas as coisas para nós. Nós não precisamos do pecado. Não peque nunca. Mas se você pecar, saiba ter um caminho de arrependimento e salvação no Senhor. Essa é a mensagem de hoje, que nós nos lembremos disso todos os dias. Não devemos pecar, não precisamos pecar, a consequência do pecado é terrível. Mas se acontecer, temos um advogado perante o Senhor que nos salva, nos livra e mediante o arrependimento, a gente tem o perdão dos pecados. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.